Ai, tudo errado. Corta aí, Paulinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Entrevistar pessoas é uma coisa que parece que eu nasci querendo fazer isso. Não sei se eu faço bem ou nem tanto, mas eu amo esse meu lado web Ripoli. Entrevisto gente que eu não conheço, gente que eu conheço mais ou menos. Só que quando vem uma pessoa ao meu programa, que assim, diz que ela me buscou por 30 anos e me achou. E tem aquela sintonia de alma, o nome do programa é Sintonia de Alma. É um prazer, gente, receber um ser humano que se preocupa com os outros seres humanos. E vocês vão ver por quê. Cláudia Cardillo, venha aqui. A nossa cena de sempre, que a gente já se falou, né? Fala um oi para os internautas pra gente. Olá! Que gostoso estar aqui com você, aliás, com essa introdução, com essa apresentação, eu fiquei até emocionada, né? Não, mas aqui a gente chora, a gente ri, arrepia, discorda, tá? Não precisa ser unanimidade. E hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima na era que estamos vivendo. Se você não percebeu ainda, sinto muito, acorda! Vamos falar, gente, como ter mais saúde mental no trabalho na era digital. Que tem como negar que nós vivemos uma avalanche da era digital? Beth, aliás, não é só negar, né? A gente precisa olhar para o momento em que nós estamos vivendo. Nós ficamos dentro de casa durante os 2 anos da pandemia e isso continua refletindo até o momento de hoje, porque hoje é totalmente presencial. A gente não ouve mais falar que as empresas, elas mantêm as pessoas no online. Não, muito pelo contrário, elas quiseram trazer todo mundo de volta para que haja mais produtividade, né? E isso é muito preocupante, porque as pessoas se acostumaram a estarem em casa, trabalhando mais à vontade, num horário mais flexível. De pijama, né? De pijama, olha aí, de meia, né? Isso é maravilhoso. Só que pegar trânsito, ter contato com pessoas, enfrentar o dia a dia de dentro da rotina de um escritório pode ser muito estressante para quem já vem de um momento em que houve uma fadiga mental muito grande. Então a gente precisa olhar para esse momento com muito cuidado para os nossos colaboradores, para que a gente possa oferecer um ambiente saudável para se trabalhar, e não ao contrário. E eu até pulei, né, gente? Eu não apresentei a Cláudia, mas já vou apresentar, só que antes eu quero complementar uma coisa. Ela está falando em relação ao mundo corporativo, no trabalho, mas isso também se aplica na vida pessoal, né? Porque a pessoa ficou online, não ia visitar os parentes, ela precisa voltar a frequentar o círculo de amigos, não precisa? Não só voltar a frequentar, como voltar a receber toque, porque a gente percebe que muitas pessoas, elas não sabem mais receber o toque, o abraço, o beijo, né? Seja bem-vindo. Eu abraço. Eu abraço também. Não tem como a gente não fazer isso. Algumas pessoas ainda estão muito resistentes a isso, né? E a gente precisa voltar a introduzir essas pessoas. É fácil. Quando a gente percebe que uma pessoa não quer dar a mão, que ela não quer estar próxima... Você percebe, né? É a nossa obrigação. Temos consciência de que podemos ajudar, sim, a gente pode voltar a reintroduzir essas pessoas no mercado. Então, se liguem e passem a abraçar, a falar, nossa, como você está bem. Não, nada falso, é tudo com verdade. Mas a gente precisa retomar isso. Mas deixa eu falar quem que é a Cláudia, porque eu pulei, eu fico tão empolgada, né, gente? A Cláudia Cardillo é empresária, mentora, escritora, palestrante e comunicadora. Só. Graduada em música, relações internacionais e é pós-graduada em Mundo 4.0, inteligência artificial, skills, habilidades e competências. A Cláudia, ela me conheceu por aí, ela veio ser minha aluna de piano e acabou fazendo meu site. Se vocês forem conhecer meu site, eu já tive uns 4, 5. É o melhor da vida, não mudo mais. Então ela também é especialista em sites. Se você tiver precisando dar uma bombada no seu site, é com ela, tá? Eu já fiz propaganda. Muito bem. O que aconteceu com a Cláudia? Ela
resolveu explorar as dimensões do novo ser humano. Olha que lindo isso, hein? Um ser que surge da integração entre a inteligência emocional, a artificial e novas abordagens para a saúde mental no trabalho. Senão o negócio não vai prestar, né, Cláudia? Em um cenário onde esse ambiente corporativo volta a exigir a presença física e alta performance, muitas pessoas enfrentam estresse, ansiedade, dificuldade de adaptação. Porque ficar 2 anos em casa, trabalhar de chinelinho, não passava um batonzinho, isso cai a estima. Ainda mais para nós, somos bem perua, né? É diferente. Não, até desde pequena, né? Você também era assim, até né? Isso, imagine, né? Então, ela vem hoje falar das reflexões que ela propõe, como romper padrões, e vamos lá para o nosso assunto. Por que o retorno ao trabalho presencial tem gerado tanto impacto emocional e como a inteligência artificial pode ajudar a reduzir esse estresse do momento? Primeiro porque a gente precisa ser reintroduzido no mercado, né? A gente precisa voltar a se relacionar não só com pessoas, mas aprender a nos relacionarmos com as máquinas, porque durante a pandemia a gente viveu um momento online tão grande que as pessoas perderam um pouquinho o parâmetro do horário de trabalho, né? Sempre houve uma tradição de horário de trabalho das 8 às 18. No online, você perde essa referência. Então, o que passou a acontecer é que muitas pessoas passaram a ter problemas de saúde mental, desenvolveram doenças imunológicas, doenças como burnout, inclusive, porque ficam se expondo demais à inteligência. Não tinha horário de parar, né? Ah, vou fazer mais uma coisinha, acabava indo dormir meia-noite. E às vezes, com essa história de celular, de WhatsApp, o chefe liga pedindo uma coisa, naquele horário que você está no bem bom, sabe? E sabe que, eu vou fazer um comentário aqui, durante a pandemia foram 2 anos em que a minha agência de comunicação e assessoria de imprensa trabalhou muito. Eu trabalhava das 6h30 da manhã à meia-noite todos os dias. É saudável? De jeito algum. Eu trabalhei de uma maneira que eu nunca pensei em trabalhar na minha vida, porque as pessoas perceberam que o mundo digital, ele bateu a porta e rompeu barreiras. Deu um tsunami. Um tsunami. Quem não tinha site, Beth, era desconhecido, porque onde é que a gente pesquisa as pessoas? No Google. Não existe mais páginas amarelas, né? Essas pessoas que pensam que não ter site, ela vai ser encontrada de jeito algum. Então a gente precisa ter site, a gente precisa sim ter mídia social, a gente precisa estar... Senão não existe, né? Senão você não existe nem como profissional e nem como pessoa. Né? E o que é interessante nisso tudo é que a partir do momento em que você aparece, você tem que ser uma persona corporativa. Então, na comunicação, a gente constrói essa pessoa para que ela entenda como que ela precisa se apresentar para o público dela, para que ela venda mais, para que ela confira mais credibilidade, para que ela se torne um especialista no assunto e aí sim, isso flua mais no mundo digital. E aí, fazendo uma analogia com a música, eu tive um professor que falava assim, não é tocar qualquer nota, você tem que tocar a nota certa. E aí, assim, não é publicar qualquer coisa, você tem que publicar a coisa adequada que represente você com verdade, né, Cláudia? Não vai fake, nossa, não dá, né? E com propriedade, porque não é assim, você entrou no LinkedIn, põe o nome, a fotografia, quando nasceu, não é assim, né? Esse é o trabalho da Cláudia, tá, gente? Bom, e como que a gente diferencia essa vida online da offline e cria esse limite saudável? Porque a sobrecarga de quem está em casa é muito maior do que quem sai para trabalhar no escritório, né? Hoje eu acho que tá muito equilibrado isso, né? Antes a gente falava, quem trabalha em casa acaba tendo mais trabalho do que quem trabalha na rua. Se a gente tem uma agenda organizada, se a gente se planeja, né, e todas as nossas reuniões elas estão ali muito diagramadas dentro do seu panorama do seu dia, você consegue levar uma vida saudável. Estabelecendo limite, né? Estabelecendo limite, tendo hora para almoçar, tendo hora de pausa. Eu fui ao oftalmo nessa época, né, porque eu estava usando muito óculos, e ele falou para mim, você tem que ter
a cada 2 horas, pelo menos 15 minutos de pausa. Vai tocar piano na hora em que você para, vai tomar um lanchinho, vai tomar um café, porque é importante para a gente pausar os olhos, eles ficam abertos o dia Começa inteiro. a ficar meio embaçado, né? Começa a ficar embaçado, mas a gente começa a ficar irritado de tanta informação. Eu tenho dentro do meu planejamento, a gente até já comentou sobre isso algumas vezes, que eu inutilizo todas as notificações quando eu estou em reunião, quando eu estou aprovando algum trabalho. Você já me chamou a atenção disso. A gente tem reunião, ela fala que você está desfocando, que está entrando mensagem. Eu pauso tudo, então eu pauso do celular, eu pauso do tablet, do computador, porque isso é o tipo de coisa que me atrapalha. Eu começo a ficar tão hiperativa, né? Porque é muita coisa e eu me perco nessa hiperatividade. Então, eu sou uma pessoa que preciso de planejamento, preciso ter uma agenda tanto escrita quanto online, porque muitas vezes a bateria do celular acaba. E como é que eu vou fazer para poder... Ela precisa e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians junto, né? É isso mesmo. Claro! Bom, e por que é fundamental a gente reprogramar a nossa visão de mundo e adotar novas formas de consciência para lidar com essa pressão da era digital? Sabe que eu fiz 40 anos de carreira o ano passado. Nossa, você já tem 40 anos? 40 anos, porque eu comecei muito cedo também como professora de música, né? Eu sempre fui muito apaixonada, embora eu tenha feito uma migração de carreira para o marketing e a comunicação, a música nunca me deixou. E o que eu quero dizer com isso é que dentro do mundo digital, às vezes a gente se perde. E eu quis fazer uma obra que é o Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, o qual você Gente, esse livro dá licença. Este livro é de cabeceira. Fala por quê? Esse livro é de cabeceira porque traz 30 profissionais, cada um deles falando sobre uma terapia integrativa ou uma técnica ou uma ferramenta diferente para que a pessoa no mundo offline, que é o mundo que a gente está por detrás das câmeras, ele possa viver com mais saúde mental, com mais bem-estar, mais qualidade de vida e mais longevidade. E a gente pode citar 2 das pessoas que já vieram ao Sintonia e estão no livro? Claro que a gente pode. Uma delas é a queridíssima nossa Vera von Sotten, que fala sobre a nossa ancestralidade e vidas passadas. Vidas passadas. Pode seguir Recados da Alma no Instagram, espetáculo, né? Quem me apresentou foi a Cláudia e está aqui no livro. E o Gustavo Hohendorf, que fala da paz no caos, já esteve também aqui. E também é coordenadora editorial do livro, junto comigo e com a Clélia. Foi um desafio muito grande escrever sobre inteligência artificial, como viver no mundo da era da inteligência artificial, trazendo as terapias integrativas. Assim, você cria como se fosse um antídoto para não sucumbir, porque eu vou confessar uma coisa, eu percebo, minhas netas, gente, apaga a luz para dormir, enquanto não vem o sono, é aquela luzinha azul, fica no celular vendo coisinha, vai acordar de manhã, por coincidência eu dormi lá esses dias, antes de ela sair da cama, ela já está de novo com o celular. Isso vai ter um dano. A geração Z, ela tem uma questão muito séria com relação a estar conectado o tempo todo, porque eles já nasceram com o plugin da conectividade. Sim, mas isso faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde, faz mal para os relacionamentos, porque as pessoas passam mais tempo no celular e nas mídias sociais do que conversando. Vai viajar, aquela paisagem linda, tá lá. Então, você que tem filhos, tem netos, eu no meu caso tenho netos, cuidado, né? Muito bem, e como que a IA pode ser usada de forma ética e saudável para melhorar a saúde dos colaboradores? Porque, como eu, nesse livro aí, eu falo que eu não ia me render à inteligência artificial, e hoje eu assumo, me rendi. Como é que pode ser feito isso? De ficar com Existem várias empresas que já levam esse tipo de serviço para o mundo corporativo, mas se a empresa hoje ela está começando a introduzir esse tipo de cultura e filosofia dentro do universo e a filosofia dentro da empresa dela, ela pode pegar alguns aplicativos, né? O RH ele é muito bom para isso, para pesquisar e receber esse tipo de informação. Você pode usar alguns aplicativos de meditação,
de walking, né? Você vai andar e você tem a música certa para você poder andar. Tem estímulos bineurais, né, que ajudam muito a pessoa a harmonizar os chakras. Muitas vezes a pessoa vai para uma reunião em que ela está abalada emocionalmente por causa de uma briga em casa. Então, a gente sabe que esses aplicativos, eles atuam diretamente na origem, né, na raiz do problema da pessoa, fazendo com que a pessoa ela possa se harmonizar, ela possa relaxar, ou ela possa se equilibrar antes de uma reunião que ela tem o dia todo. E quando você tira da sua mente aquele foco na sua preocupação, no seu desafio, ouvindo coisas que vão alinhar seus chakras e reenergizar, você não resolve o seu problema, mas ele fica menor e aí você encontra a solução. Não é? E você estava falando isso no mundo corporativo, porém, você que não é do mundo corporativo serve na sua vida pessoal. Está lá para resolver um monte de encrenca na sua casa, que quem não tem, procura fazer isso que ela está sugerindo. E ajuda pra caramba. Houve estoicismo, Carl Jung, quem era o outro que eu falei? Joseph Murphy. Adoro. Tô apaixonada. Gosto muito de todos eles. Mas sabe que muitas vezes, Beth, eu adoro meditar de manhã. E isso não é de hoje que eu comecei. Isso é importantíssimo. Mais de 20 anos. Eu preciso, então eu coloco esses aplicativos de meditação pelo menos 15 minutos. Primeiro porque ele vai diminuir meu nível de cortisol de manhã, né? Vai me ajudar a ficar com uma mente mais alerta, mais aberta para aquilo que eu vou receber durante o dia. E segundo porque eu consigo relaxar, pôr o pé no chão. Né? 15 minutos são suficientes. São suficientes para que a pessoa possa se reequilibrar. E a inteligência artificial, quando bem utilizada, ela tem esse papel. Né, de poder nos orientar, de fazer parte da nossa vida. Ela pergunta para você, ela fala assim, o que você quer ouvir para relaxar? Ela pergunta. Nossa. Sabe que o meu sonho de consumo é aquela casa inteligente que a gente bate palma e ele já coloca aquela música que a gente quer ouvir, né, relaxa as luzes. Né? Eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fui uma criança estimulada para a inteligência artificial. É mesmo? Sempre gostei. E esse pessoal que está aqui nos ouvindo achando assim, eu não vou usar. Está usando há quanto tempo? De quando que é a inteligência artificial? Que a gente conhece. Ela começou em 1950, né, que eram aquelas salas em que os computadores eram tão grandes que era um andar inteiro para que eles fizessem aquele armazenamento de dados. Né? Hoje a gente consegue armazenar dados numa caneta. É verdade. Né? Então muita coisa mudou e é muito rápido. E mesmo quem fale que nunca usou, usa, né? Usa direto, você que não está percebendo. A gente tem a televisão que é Smart TV, a geladeira, né? E eu falo muito isso para os meus alunos e mentorados. Compre uma geladeira inteligente que te ajuda te mandando, né, a relação de produtos da sua geladeira que estão faltando, porque você pode entrar num e-commerce naquela hora. E já mandar entregar. Fazer as compras, mandar entregar em casa. Quando você chega, já está tudo pronto. E essa televisão, vocês ouviram falar que você faz sinal? Como é que é? É uma televisão que você... É pelo seu gesto. Pelo seu gesto. Você quer arrastar a tela para buscar outro canal, você faz assim, você não precisa levantar. Quer dizer, antes a gente fazia exercício porque levantava para ir trocar o canal. Aí veio o raio do controle. E agora não precisa nem controle. E quando eu era pequena, a gente ainda tinha que amassar o bombril na antena. Alguém subia no telhado. Nossa, você é desse tempo? Eu sou do tempo em que tudo começou, né? E a gente precisa olhar com carinho por isso. A gente não está ficando velho. Né? A gente está vivendo o momento em que a gente precisa viver. E somos nós quem vamos ensinar as próximas gerações. Por isso que eu ia te fazer exatamente assim. As gerações anteriores viveram a vida offline. Quantos de vocês que estão aqui nos ouvindo nunca acessou um tablet, o próprio e-book? O que é e-book? Né? Depois nós vamos falar disso. Então, como que elas podem integrar tecnologia sem perder a qualidade de vida? Olha que legal. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? A gente tem aí duas gerações muito diferentes, né? A geração da minha mãe, que não era estimulada para a inteligência artificial e que traz o carinho, a atenção, aquele bolinho de fubá com um cafezinho no meio da tarde, né? Que é maravilhoso, né? E nós, que somos a geração intermediária entre a geração Z e a geração mais das pessoas de mais
vivência, de mais experiência, nós precisamos trazer o equilíbrio, porque o mais velho, ele sabe acolher. Uhum. E o mais novo sabe ensinar a digitar, sabe ensinar a ter fazer sinapses mais rápido no seu cérebro, porque você tem que digitar mais rápido, te ensina a ouvir o GPS, né, quando você está dirigindo. Até pouco tempo atrás, a minha mãe tinha uma crença limitante com o GPS. Ele começava a falar com ela começava a responder ou falar em cima, porque aquilo deixava ela agitada. Hoje ela já sabe utilizar. Então, você vê que é uma questão de adaptação que nós estamos vivendo. Eu acredito que isso vai acontecer ainda para os próximos 15 ou 20 anos. Porque a gente vai ter um momento que a gente chega em casa, tem uma assistente virtual holográfica para saber o que a gente quer. Já vai guardando seu sapato? Que delícia! Você deixa na porta, ela já guarda. Ela já guarda. Então a gente vai precisar se adaptar, é uma ponte, é uma transição que a gente está fazendo para esse mundo novo. Então, Cláudia, eu hoje vivo com a inteligência, tanto gente, vocês estão sabendo, né? Um e-book, a inteligência artificial e eu, e dia 25 de novembro, lançamento no Eltranvia, você está convidado, porque fala do meu lançamento, é aquela coisa chata de ficar 3 horas na fila? De jeito nenhum. Você já foi em algum lançamento de livro que fosse interessante, a não ser os nossos, né? Porque a gente tem esse cuidado de olhar para o convidado e saber que, coitadinho, ele foi ali para prestigiar a gente, mas que a gente também precisa tem que ter criar esse um diferencial, né? Tem que ter um diferencial. E você faz isso muito bem. Tem tarô, tem massagista, tem música ao vivo. Mas o mais gostoso de tudo isso é poder ver o brilho nos seus olhos, a sua Não, mas e as pessoas que fazem... que você senta no piano para tocar? Cláudia, aí que eu sei que gente que fez contato ali, ficou amiga, depois de um encontro, porque a fila demora... E aí acaba ficando amigo. Então, gente, se preparem no dia 25, a inteligência artificial e eu. Agora é o seguinte, ó. Os jovens nos ensinam. Os mais idosos resistem muitas vezes. Eu não vou falar da sua idade, mas falo da minha. Eu, com 73 anos, eu me considero uma pessoa que tem noção. Porque eu faço tudo aquilo que você sabe que eu faço. Como é que uma pessoa... 50 a mais, pode começar a se familiarizar e perder este trauma de que não quer mexer com inteligência artificial, não quer nada disso? Tendo apoio da família. Sabe que eu passei a ter mais paciência e ser mais resiliente nesse aspecto, porque eu percebi que minha mãe precisava de ajuda, meu pai precisava de ajuda. E não adianta a gente chegar e falar assim, olha, faz aqui. Faz assim, não entende nada, né? Não, vamos abrir, abre aqui, olha, tem os 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos. Você vai ver que tem uma lista imensa. Do lado esquerdo tem a palavra, clica na palavra, o que aparece para você? Ela é didática pra caramba, né, gente? Mas a gente precisa ter esse olhar, porque a pessoa mais de idade, ela não teve esse estímulo que a gente tem, visual, auditivo, tátil, né, sinestésico. A pessoa, ela vem de outra geração. E somos nós quem precisamos ajudá-los a introduzi-los nesse novo universo. Então, a primeira questão é ter paciência, né? Sentar ao lado da pessoa. Escutativa. Não adianta ficar de pé falando, mexendo no celular. Senta do lado. Repete, porque o cérebro aprende por repetição. E não é na primeira vez que a pessoa vai aprender. Então, a pessoa que vem de outra geração, seja sua mãe, sua avó, sua vizinha, ela precisa de atenção, de escutativa, de acolhimento, precisa agora do nosso lado ser humano. Empatia, né? Porque quando a gente chegar daqui 20, 30 anos, vai estar completamente diferente, a gente também vai precisar de ajuda, né? Porque não para mais, não é que é uma bola de neve. Eu conheço muita gente que tem medo da inteligência artificial pelo desconhecimento. Você tinha resistência, era diferente. Não era medo, era resistência. Era resistência que essas barreiras já caíram, né? Já virou livro. A inteligência artificial já caiu. Mas a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, para que todos nós possamos ter acesso à informação. Viver na cidade grande, nós que somos do interior, eu sou de Bauru. Eu sou de Piracicaba. Que ele tá ali encostadinho. Fala assim, né? Fala assim, encostadinho, né? Tudo firme. Tudo firme. O guarda tá no portão. Tá no portão, né?
você imagina se para nós que vivemos na cidade grande, a gente tem todo esse desafio pela frente, as pessoas do interior e das cidades mais adentradas do Afastadas, Brasil, né? Afastadas da comunicação, tem muito mais desafios do que nós. Então, quando a gente viaja, eu vejo muito turista chegando num lugar com muita arrogância e perguntando: mas aqui não funciona, não tem sinal de internet. Não, a gente precisa se adaptar a esses mundos. Chegou lá, usa a boca. Quem não se comunica, se trumbica. E quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Não tinha Waze, não tinha nada disso antes. E a gente chegava nos lugares. E eles falavam: olha, você vai dar 5 minutos, né? Que para eles 5 minutos a pé é uma coisa, 5 minutos de carro é outra, né? A gente precisa ter paciência, arregaçar as mangas, ter coragem de aprender o novo, encarar o novo de frente, Beth. E isso que você está falando de ser empático, de colaborar, eu tenho feito isso. Lá no Clube Pinheiros, tem uma população que está passando 50 mais, 60 mais. Eu sento com aquelas senhoras, que eu sou uma senhora também, e vou ensinar uma série de coisas no WhatsApp, no celular, que elas nem imaginavam. Tipo, ir lá na armazenamento de dados e limpar. Por quê? Quando você apaga a mensagem, a Cláudia me mandou uma mensagem, eu apaguei. Fica lá 5 anos. Não só fica 5 anos, que se ela mandar o filminho que ela mandou para mim, ou a foto, para mais 30 pessoas, o que ela mandou para 30 pessoas fica no meu. E a minha neta me ensinou como é que eu vou lá dentro, não é só apagar, não. Tá lá. Então, tinha 17 gigas de coisa que eu nunca vi. Porque a pessoa mandou uma para mim e mandou para 30 mil pessoas. Então, gente, procurar se informar e partilhar esse conhecimento, que é o que ela faz. Ela é super didática, né? Mas sabe o que você me lembrou? Outro dia eu fui ao Poupa Tempo refazer a carteira de habilitação da minha mãe e eu peguei o celular dela para isso mesmo. Falei: mãe, teu celular está muito lento. É diferente do meu, mas eu falei para ela: você precisa apagar as fotos dos seus downloads, você precisa apagar as fotos do WhatsApp. Aí ela falou: nossa, sumiram todas as minhas fotos dos meus gatinhos. Eu falei: não, mãe, a gente só rearranjou, porque agora tem mais espaço, então elas subiram as fotos. Então, assim, informe-se, permita-se e entre nesse mundo digital sem esquecer da sua saúde, certo? E quais são os sinais que indicam que a gente está vivendo emoções ilusórias criadas pelo ambiente digital e como que a gente retorna ao contato com o sentimento genuíno como o nosso? Gente, isso é maravilhoso, né? A Cláudia, ela mora aqui perto. Ela já veio a pé para casa vem dela. Aqui. Ela parou um pouco o piano, mas é temporário. Ela cuida do meu site, ela cuida de uma série de coisas da minha vida, ela é minha mentora, é minha curadora, o que é mais? Você é a curadora do livro. Curadora do livro, coordenadora. E a gente faz isso, às vezes ela vem aqui, ela almoça comigo. É uma coisa assim, transcendente. Que transcende. Fora que ela é sensitiva, né? Ela enxerga as coisas, ela já fala aqui pra mim. Eu já vou dando os alertas. Ela vê, eu conto uma história, ela já vê. Então, assim, tá tudo lindo. Procure se relacionar com pessoas ricas internamente, pessoas de alma antiga. Ela é uma alma que, vixe Maria, tem séculos. Então, é assim que a gente se alimenta e vai ficando melhor, não é, Cláudia? Exatamente. Você perguntou o que é ilusório, né? Quanta gente que a gente não conhece, que chega em casa, liga a televisão, senta no sofá e já abre o celular no Instagram, no Facebook, fica com 2 estímulos ao mesmo tempo, não percebe o que está acontecendo no entorno, porém a pessoa começa a achar que o que ela está vivendo dentro das mídias sociais passa a ser uma regra para a vida dela. Então, as roupas, as ilusões, a beleza fútil. Você vê, não tem feio, né? Tá sempre lindo. Tá todo mundo lindo, tá feliz. Ninguém é feliz. Você vai mostrar o seu pior para os outros? De jeito nenhum. Você não vai se mostrar na hora que você acorda para todo mundo, a não ser as grandes modelos que são lindas, maravilhosas e que têm coragem de abrir a câmera nesse horário. O que eu penso é que se a gente olha para a mídia social e começa a enxergar isso como uma verdade, o rosto dela é mais fino que o meu, o nariz dela é mais pontudo, nossa, a boca essa roupa, dela, nossa, queria ter essa roupa. Lindo, o peito dela é maravilhoso. A gente passa a se alimentar de imagens que não fazem parte
nem da nossa história, nem da nossa ancestralidade. Por quê? Nós, mulheres brasileiras, nós somos mais curvilíneas, né? Uhum. Nós não somos mulheres magras, retas, Chapada. e a gente acha que aquela mulher que está de biquíni, que é magricela, Sem nenhuma barriga. seca, sem nenhuma barriga, aquilo é o normal. Aquilo não é o normal. Aquilo está sendo colocado para a gente como normal, mas o que nós vivemos é o nosso dia a dia. Então, as mídias sociais, sim, elas fazem um papel de trazer a ilusão para a sua vida, de achar que está todo mundo vivendo uma vida linda, maravilhosa, e que a sua vida é uma vida que não vale a pena. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, porque tem pessoas entrando em depressão, com ansiedade, no comparativo, né? Porque elas se comparam, porque ela não eu. E essa frase eu ouço muito dos meus alunos e dos meus mentorados, porque ela consegue, não eu. Então a gente passa a olhar para sinais. Eu preciso despertar na pessoa a missão e o propósito de vida dela, para que ela tenha uma motivação para levantar de manhã, e não para que ela continue chegando em casa e liga a televisão e o celular ao mesmo tempo, vai dormir às 11 horas da noite, acorda no dia antes de dormir já dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Isso não é vida, gente. Diz que 1 hora antes de você realmente dormir, você tem que desligar tudo, porque senão fica aquela conexão, né? Não é só a conexão, você continua alimentando os seus hormônios, né? E o seu nível de cortisol, ele sobe muito. O cortisol é aquele que traz mais ansiedade, depressão e estresse. Né? Então você já vai dormir estressado, porque o cérebro não para. E o cérebro, ele precisa de pausa. Olha, 10, 15 minutos, ou de meditação, ou de mindfulness, que é esvaziar. Eu tenho praticado isso. Porque realmente nós temos uma vida, Cláudia, assim, é incessante, né? Uma coisa, dizem que eu faço, mas ela faz muito mais do que eu. E são assuntos diferentes, né? Muita vertente. Então, de vez em quando, você não tem que parar tudo, para o mundo que eu quero descer, vai para um canto, olha para o céu, olha quantas folhinhas tem aquela árvore, porque a gente precisa disso. Sabe uma coisa que me conecta? Eu adoro me conectar com a natureza, mas o que me conecta de novo ao meu interior é ouvir o som dos pássaros. E a gente mora num lugar em que tem muito passarinho, muita árvore. Nós estamos em Moema, né? Eu moro na Pavão e você mora lá na esquina. Canário. 3 quadras pra cima. Canário? Na Canário. Só passarinho. Só passarinho, gente. Então, o que eu adoro ouvir? Os periquitos. Brigando para um lado para o outro, conversando. As maritacas, gente do céu, começou a chover, a maritaca fica ativa. Isso me conecta muito comigo de novo, porque são sons que estão ligados à nossa ancestralidade, ligados às nossas as matas virgens, as matas virgens, a tudo aquilo que traz vida para a gente. E nós estamos vivendo um momento de conexão full time, é o tempo todo conexão. Verdade. A gente precisa parar um pouco. Conexão digitalizada, tem essa. Digital, né? No mundo online. A gente precisa parar isso e voltar para dentro da Eu queria citar aqui, Cláudia, se você me permitir. Recentemente eu voltei a ver um filme que eu tinha assistido há muito tempo, que se chama O Poder. Como é que é? Eu vou lembrar já, que foi o Gustavo que me falou. Gente, o cara pega o Nick Nolte. Eu assisti O Poder Além da Vida. Gente, assiste. Mesmo. O Poder Além da Vida, lembrei. Que ele ativa os arquétipos, né? Ele joga o menino da ponte, porque o menino chega agitado, joga da ponte, ele cai na água. Eu falo, como você faz isso? Começa a ficar irritado. Você não está prestando atenção em nada. No momento que você estava caindo na água, você pensou se tinha boleto, você tinha que estudar, nada. Então, eu esvaziei a sua mente, tira o lixo da sua mente, é uma verdade. E aí, mas não está acontecendo nada, o garoto fala, um garotinho lindo, fala. Esse Nick Nolte pega, eles estão num parque, aperta ele assim, não sei o fenômeno que acontece, e ele começa a olhar tudo num outro colorido, então ele vê o cachorro pulando, pegando uma bola, ele vê o casal apaixonado. Ele ativa o arquétipo do sábio, em que no momento em que ele toca no menino, ele traz o menino para o mundo dele, para o olhar dele, e o menino passa a ver. E ele vence todo. Gente, assistam esse filme. A gente aqui conversa de tudo, né? E você percebe que passa muito rápido. A Cláudia, ela tem canal aberto, acho que é a 3ª vez que ela veio ao Sintonia. Muito obrigada. Você já foi no Betcast? Já, também. Então, ela me ajudou muito neste processo do e-book com a inteligência artificial e ela está sempre junto comigo.
persigam a Cláudia, porque não adianta, aí vou te seguir, não. Persigam. Persigam por quê? O que é perseguir? Assim, escutei o que a Cláudia falou, uma amiga minha precisa saber disso. E aí você manda. É ficar atrás. Tem aqui o inscreva-se, o sininho, saiu também o da Cláudia, e assim, sem falsa modéstia, vamos falar? Eu sempre aprendo com gente que sabe mais. E o programa Sintonia, com 410 entrevistas, só traz assuntos do bem. Né? E você contribui muito. Por isso eu queria que você olhasse para o nosso internauta e deixasse uma mensagem. Viva o momento de hoje, porque ele não volta mais. O tempo, ele é relativo, ele é subjetivo, né? Muitas vezes a gente fica brava com alguém que atrasa 10 minutos, né? Ela fica brava comigo. Não, é porque eu sou muito pontual, gente. Mas eu nunca dei uma mancada com você, nunca dei um fora com você. Então, o que a gente precisa é, se eu atraso 10 minutos, qual é o conteúdo que eu estou levando para essa pessoa? O quanto eu estou acolhendo essa pessoa? Não, depois que você explicou, estava tudo entendido. E isso é o que eu proponho. Viva a vida no dia de hoje. Viva a vida com as pessoas que você ama, porque elas não voltam mais para perto de você. Né? A inteligência artificial, ela vai ficar aí. Nós vamos embora e ela vai estar. E ela vai estar. Só que nós somos seres com data, né, de nascimento e de morte. A gente não tem acesso a essas informações. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. A inteligência artificial, ela só vai melhorar. Você conhece alguém que não vai morrer? Pode ser, né? Que a pessoa, já existem estudos para isso. Sim, congela e depois sai lá na frente. Não, que a pessoa possa viver 300 anos. Sim, mas um dia ela acaba. Tempo de partida. E nós temos tempo de partida. Então, viva os seus sonhos, arregace suas mangas, faça e-book, dá o braço a torcer e falar inteligência artificial. E eu, agora, somos nós, né? Porque não, e assuma um erro, assuma algo que você pensava e deixou de pensar. Você pode mudar de opinião. A gente pode mudar de profissão, a gente pode mudar de carreira, a gente pode mudar de opinião. De amigos. De amigos. Não serve mais, o amigo troca. Exatamente. Então, é esse olhar que eu proponho, tanto nas mentorias quanto no meu dia a dia, que a gente seja único, genuíno, né? Fiel ao que a gente pensa, ao que a gente sente, mas aprendendo, desenvolvendo competências, habilidades para que a gente viva cada vez melhor num mundo digital como é hoje. Cuidando da saúde em todos os sentidos, né? Porque a gente não tem só esse corpo físico, né? Exatamente. Ela sabe, a gente tem 7 corpos, mas eu não vou falar disso agora, que é assunto para mais outro programa. E mais uma vez, dá um abraço, posso, né? Isso aqui tá conectado. Ai, que delícia. Tem coisa melhor do que a gente toma cafezinho, a gente fala de, assim, falar uma coisa que a gente não faz, é intriga, fofoca, mas a gente fala de coisas que ela soma, eu aprendo com ela. E imagino, como eu sou bem mais velha, que ela pode aprender alguma coisa comigo. E uma das coisas que a gente troca muito, você me pergunta às vezes, né? Você fica brava quando eu falo alguma coisa para você? De jeito nenhum. Primeiro porque ela é uma amiga querida, segundo porque eu sei que ela fala, e quando fala é porque ela já tem experiência para poder falar o que ela está falando, então eu acolho, e muitas vezes eu vou te contar uma coisa, que eu nunca te falei, mas eu vou contar para eles. Muitas vezes eu ouço a voz da Beth falando, tá tudo aí, respira. Tá ai, que lindo! Respira, tá tudo aí. E ela sempre fala isso pra mim, respira. Respira, né? Tá tudo aí. Vai estar onde? Fala pra mim, não é? Valeu. A gente só estourou 10 minutos, mas isso não tem importância. A maturidade traz a você a resiliência de entender que aquilo que não tem importância, não tem importância. E é assim que a gente toca a vida para frente. E eu conto com você, a Cláudia também, para partilhar mais boas notícias. Porque minha mãe falava assim, uma andorinha não faz verão. Aqui tem 2 andorinhas que escutam os pássaros. E você pode ser mais uma. Exatamente. Vem com a gente nesse trilhar de novo caminho. Despertar de novo mundo e você pode estar junto. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Valeu! Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem, né?